Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 13 de setembro. E nessa edição do Agricultura BR que você acompanha aqui pelo canal do Boi, nas parabólicas, também TVs por assinatura, como a TV Claro, como a NET, acompanha no portal sba1.com, pelo Facebook, YouTube e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto com a Agricultura BR em todo o estado sul-mato-grossense. Nessa edição do Agricultura BR, o assunto não poderia ser outro. A China cedeu. A China vai tirar as tarifas sobre carne suína e também soja importada dos Estados Unidos. Falo disso durante o programa. Você vai acompanhar também o entendimento de André Pessoa, da Agroconsult, que fala sobre soja e milho no Brasil. Nós, nessa edição aqui, vamos falar um pouco também dos impactos que tivemos, um impacto altista, é importante dizer, do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a soja. Você acompanha também os destaques em relação a essa possibilidade de compra de terras aqui no Brasil por estrangeiros. Nós vamos ver os dois lados, ver o que é de positivo nesse projeto e o que pode, ser negativo também. Tem mercado físico, tem mercado futuro e muito mais a partir de agora. E amigos, olha, ninguém, além das lideranças chinesas, sabem exatamente o tamanho do buraco, o tamanho do rombo dessa peste suína africana em território chinês. Ninguém sabe, só eles. E o que nós temos? Pelo caos causado, pelos problemas que vão se acumulando na China, a China, depois de negociações duríssimas com os Estados Unidos, resolveu ceder. E cedeu mesmo em relação aos produtos norte-americanos, depois de uma semana de diversos afagos entre uma parte e outra. Ora, a China já havia suspendido algumas dessas tarifas sobre produtos dos Estados Unidos. Os norte-americanos, por sua vez, teve o próprio presidente dizendo que era capaz de fazer um acordo parcial com a China. E nós tivemos agora, nesta madrugada de sexta-feira, o órgão de imprensa oficial da China falando que a China vai tirar essas tarifas da carne suína e também da soja norte-americana. A situação fica muito clara. A China vive um risco de abastecimento extremamente elevado. Não há dúvida sobre isso. A pressa na China em relação principalmente à aquisição de proteínas, principalmente na habilitação, aqui no Brasil aconteceu na última semana, de ter essas habilitações funcionando, como aconteceu com a Argentina, com o Brasil, e agora uma retomada com os Estados Unidos, meio que a contragosto, mostram de maneira muito clara que o problema lá é maior do que esse que nós estávamos vendo, ou pelo menos que estávamos vendo num geral. A China tem mesmo um sério déficit em relação ao seu abastecimento de carnes e tem uma preocupação muito forte em relação a mantê-lo dessa forma. Um dos destaques que nós trazemos aqui é que Washington e Pequim fazem um acordo conciliatório. Esse acordo conciliatório traz essa previsão. E é claro que dentro deste cenário todo, nós temos aí impactos sobre aquilo que produzimos aqui no Brasil. O foco aqui agora é soja. E o que eu tenho para dizer é isso, que o produtor rural em casa está se perguntando, ora, tivemos então, de certo modo, um acordo conciliatório, estão começando a conversar, a situação está mais tranquila para a agricultura norte-americana, e o que isso vai impactar na agricultura brasileira? É o que nós vamos tentar mostrar agora no Agricultura BR. Olha, vamos considerar aqui, primeiramente, apenas a aquisição da China em relação à soja norte-americana. Uma das situações que nós apontamos aqui é em relação à soja na Bolsa de Chicago, que já retomava ontem o piso de $9. Por conta dessa questão, por conta de um entendimento melhor dos norte-americanos e um pouco também por conta do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas o piso de $9 já foi retomado. Também deve haver algum recuo no prêmio pago nos portos brasileiros, mas isso não chega a trazer um grande impacto, porque o Brasil já não tem tanta soja, ou tem praticamente nenhuma soja para comercialização. Está se varrendo, literalmente se varrendo armazéns.
A alta na Bolsa de Chicago para a soja deve compensar um prêmio menor. Hoje já tem posição lá em cima, já voltando para patamares normais lá na Bolsa de Chicago. Então toda aquela história que a gente fala do descolamento do que é negociado com soja no Brasil e soja lá nos Estados Unidos, esqueçam, a situação mudou. E uma tendência, pelo menos aqui em curto e médio prazo, conversava com alguns economistas, de $1 mais baixo. Essa tendência de $1 mais baixo, ela ocorre por conta de uma segurança maior do cenário internacional, de investidores em todo o mundo, em torno das duas grandes potências, elas começarem a terem um entendimento. Daqui a pouco, nós vamos falar aí sobre os resultados disso aí que eu falei sobre os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana. Curiosamente, nós temos aí informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que divulgam toda vez que há uma venda mais expressiva de maneira avulsa de qualquer tipo de produto. O que nós tivemos hoje foi a comunicação de exportadores privados que comercializaram 204 mil toneladas de soja e adivinha para quem? Foi para a China. É o que nós vamos mostrar agora. Destino China, volume de 204 mil toneladas da oleaginosa, campanha 2019-2020, mostrando de uma maneira muito clara que a China precisa fazer a aquisição da oleaginosa, sim. E agora, você aqui na Agricultura BR acompanha conosco isso que eu estava descrevendo há pouco. Nós tivemos aí soja, ela principalmente nesta última quinta-feira, com o aporte das informações dos Estados Unidos, que já aceitavam um acordo conciliatório, um acordo parcial com os chineses, isso dito pelo próprio Donald Trump, e também a China, que já sinalizava que iria tirar a tarifação de diversos produtos, a soja disparando. Depois viemos com um relatório de oferta e demanda, mas a soja já estava lá em cima. Vamos ver os números agora. Como é que vem soja em Chicago? Você vai ver aqui que nós temos soja em Chicago com todas as posições acima da marca de $9. Essa situação aqui, ela coloca a soja negociada na Bolsa dos Estados Unidos já nos patamares, podemos dizer, normais para um período como esse. Posição de novembro vem a $9, 1 cento mais 6 o bushel, vai ganhando 6,2 pontos. Janeiro, $9, 15 centos o bushel, sobe 6. Março, $9, 26 centos mais 6 por bushel, uma alta de 5,4 pontos. E maio, $9, 37 centos mais 2, alta de 5 pontos também aí para a soja negociada em Chicago, mostrando claramente que os efeitos, principalmente políticos, dos posicionamentos de Estados Unidos depois de China, eles deram esse suporte melhor nesta última quinta-feira. E hoje, na madrugada desta sexta-feira, os chineses confirmando o fim da tarifação para a soja norte-americana, vai mesmo comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos. Bom, se esses foram os principais fundamentos, não dá para ignorar que o relatório de oferta e demanda apresentado para a soja no cenário norte-americano nesta última quinta-feira também é um provocador de altas. Por quê? Porque se não trouxe para aquilo que se esperava, né, uma queda mais vertiginosa de 97 para 97 milhões e 500 mil toneladas a produção dos Estados Unidos, trouxe para um número abaixo de 100 milhões, que não é nada mal. Mas o que mais influenciou o mercado, o que mais agradou, pode-se dizer, é um estoque definitivamente mais baixo. Vamos aos números aqui que nós temos em relação à soja negociada, soja para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Relatório de oferta e demanda trouxe uma produção norte-americana estimada em 98 milhões 870 mil toneladas de soja.
Aqui nós temos uma queda, né, de cerca de 1.400.000 toneladas de queda em relação àquilo que se tinha anteriormente no mês de agosto. Durante o mês de agosto, os números dos Estados Unidos apontavam para uma safra de soja em relação à produção norte-americana de 100.160.000 toneladas. As exportações dos Estados Unidos em 48.310.000 toneladas e o estoque final recuando para 17.430.000 toneladas. Esses são os números que nós temos. A estimativa do mercado era 17.800.000 e em agosto se dizia 20.400.000 toneladas da oleaginosa. Portanto, cai bem essa soja, né? Ela fica abaixo daquilo que o mercado já esperava que seria um bom resultado. É por esse o principal fundamento para dizer que o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe fundamentos de alta para o mercado da soja. Falamos agora do cenário internacional da oleaginosa, também divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Bom, se os norte-americanos reduzem a sua previsão tanto de produção quanto de estoque, é claro que o cenário internacional também teve achatamento. Vamos aos números aqui, nós temos na tela produção internacional de soja em 341.390.000 toneladas. Esses são os números internacionais para a soja. Consumo internacional de 353.410.000. É importante lembrar que essa não é a oferta final para a safra 19/20, você tem os estoques de passagem e aí, claro, que supera o consumo internacional. A exportação deve ficar em 149.390.000 toneladas e uma coisa que me chama muito atenção é que quando nós falamos 149.390.000 toneladas e os americanos apostam que o Brasil vai exportar 76.500.000 toneladas, significa que o Brasil, pelo menos por enquanto, ele tem mais da metade do share do mercado internacional da soja. Estoques finais recuando no cenário global para 99.190.000 toneladas, cai aí quase 2 milhões de toneladas os estoques internacionais de soja. Trazemos agora os números para o Brasil. Não houve nenhuma mudança em relação ao que os norte-americanos já vinham falando a respeito do cenário nacional de soja. É o que nós vamos conferir agora. Você acompanha comigo aqui no gráfico como é que vem se posicionando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação às expectativas com o Brasil. Produção em 123 milhões de toneladas, consumo 46 milhões e meio, exportação 76.500.000 toneladas, mas é claro que aí tem muita coisa para se falar, principalmente com uma volta, talvez, dos Estados Unidos para o mercado. Algo que a gente costuma dizer aqui é que a China, mesmo voltando a comprar soja dos Estados Unidos, nunca deve ser como era antes. Esse é um posicionamento que nós estamos vendo muito claramente. O ritmo de compras de soja dos Estados Unidos para a China não deve voltar a ser aqueles patamares que já chegaram um dia. Mas vai retomar sim, é claro que isso vai impactar nas vendas, tanto do Brasil quanto da Argentina, em torno da oleaginosa. Falamos agora a respeito de dólar, e você vai acompanhar comigo como é que o dólar comercial vem se comportando. Mais cedo vinha caindo de leve, você acompanha aqui os dados para a moeda norte-americana, que recua 0,10%, vindo a R$ 4,05 mais 5. Assim vem o dólar comercial negociado e que você acompanha aqui no Brasil. Fala agora a respeito desses efeitos, né, do dólar, mercado financeiro. Eu creio que essa questão aí de os Estados Unidos e China se entenderem um pouco melhor, mas principalmente, Pulga, o que eu coloquei hoje, a gente até escreveu isso, colocou na tela, né, se foi o possível caos de abastecimento que fez com que China cedesse. A China estava segurando, respondendo à altura pode-se dizer, as agressões que Donald Trump fez, e de repente a China ela começa a ceder em questões muito sensíveis para qualquer população, que é o alimento, carne suína e também a soja, que para eles é fundamental. E o que eu estava dizendo no editorial do Agricultura BR aqui, Pulga, é que
esse buraco, esse estrago que a peste suína africana fez na China, só as lideranças chinesas sabem ao certo qual que é o tamanho dele. Porque aparentemente China está sim com uma demanda de abastecimento, está preocupada com isso, mas quem fala sobre esse assunto é Walter Pulga. Influenciou o mercado financeiro? Pulga, boa tarde. Influenciou sim, Fabiano. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o mercado financeiro reage com bons olhos, vamos dizer assim, a esse acordo, pelo menos provisório, que nós temos até que as negociações sejam retomadas em outubro. Veja, a China já isenta de tarifas adicionais tanto porco como soja nos Estados Unidos. Essa notícia já circulava hoje, logo pela manhã, mas vale lembrar que o presidente norte-americano também, Donald Trump, estendeu a mão, na medida em que adiou para o dia 15 de outubro a aplicação de tarifas adicionais a bilhões de dólares em produtos chineses. Ou seja, a China, lógico, tem suas necessidades, abriu mão de retaliação sobre alguns produtos americanos, inclusive soja, e também teve dos Estados Unidos um prazo maior para que as tarifas fossem aplicadas. Parece que caminhamos para uma negociação. Mas é sempre incerto, né, Fabiano? De qualquer maneira, o mercado reage positivamente. E é o que se vê no dólar. A R$ 4,05 mais 63, portanto, abaixo de R$ 4,06, que foi o valor de fechamento ontem, o dólar recua agora 0,07%. É um recuo muito pequeno? É, mas de qualquer maneira é uma informação positiva, né? Chegou a recuar menos, agora há pouco, recuava 0,03, praticamente perto da estabilidade. Mas a sinalização é positiva e é o que mostram os números que nós temos agora. Alguma oscilação com o dólar já ocorreu pela manhã. Vale lembrar que o dólar chegou a recuar para R$ 4,04 logo cedo, ou seja, operou em queda, mas em seguida voltou a se aproximar dos mesmos patamares de ontem. Agora, a China também anunciou a maior compra de soja desde junho, segundo alguns operadores, e você informava isso agora há pouco, lógico, é uma notícia positiva. Rapidamente, o mercado reage também quando tratamos de ações. E no caso da nossa bolsa, hoje até uma brincadeira ocorria aqui, né? O sobe e desce da bolsa era tanto que parecia aquele exame cardiológico, né? Um eletrocardiograma. Está muito oscilando, está oscilando bastante, mas oscila em queda. Mesmo assim, nosso índice Bovespa mantém o patamar que recuperou nesses dias, 104.222 pontos. Neste momento, em leve queda quando comparado com ontem, de 0,14%. Mas está oscilando com uma leve queda agora, praticamente perto da estabilidade. Não se espera hoje uma queda acentuada no nosso índice Bovespa, ao contrário, esperávamos até uma alta, isso pode ocorrer, porque em Nova York, o índice Dow Jones, o Standard & Poor's 500 e também o Nasdaq operavam com ganhos. E na Europa nós temos bolsas também com os principais índices acionários europeus, tanto na Alemanha como na França e na Inglaterra, também com movimento de alta. Então não há como esperar aqui que nós tenhamos uma queda hoje. Neste momento a queda é de 0,14%, na verdade consolida a pontuação que a Bolsa recuperou esta semana. Agora, uma informação importante que foi divulgada hoje pelo jornal Valor Econômico, né, é destaque no jornal hoje, eu gostaria de frisar, Fabiano, é que há um número maior de consultores e de empresas que apostam numa taxa básica Selic, ou seja, a taxa básica de juros no Brasil, abaixo de 5%, ainda em 2019, né? Antes, apenas o Bank of America que acreditava nessa possibilidade. Agora, o número de consultorias e de bancos que apostam numa queda mais acentuada da taxa básica de juros faz crer que nós tenhamos aí um movimento de queda de juros mais adiante, ou seja, dinheiro mais barato. Bom, entre os grandes bancos, Bradesco e JP Morgan também passam a fazer parte desse grupo que antes só tinha o Bank of America. Além disso, algumas casas, né, que operam no mercado recursos financeiros, começam a ver o processo se estendendo para 2020, levando a Selic até para 4,5% ao ano. É uma informação muito importante porque já há uma expectativa no mercado de que teremos dinheiro mais barato lá na frente. Ou seja, um acordo entre Estados Unidos e a China já reflete em sinais positivos hoje. E a perspectiva é que lá na frente traga alguma movimentação mais, vamos dizer assim, leve para o mercado, que tem tido muita mudança nos últimos meses, não, Fabiano? É esperar para conferir, mas a perspectiva, pelo menos hoje,
ela é melhor. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. A pergunta continua, né? O pessoal que, inclusive, polemizou. A pergunta é essa mesma, é caos no abastecimento na China? É isso que nós estamos questionando. Aparentemente, tem sim problema de abastecimento China, e é por isso que faz essa aquisição. E aí mexe com todo o cenário internacional, não só para grãos, não só para carnes, mas também dentro do aspecto do mercado financeiro. E olha, quando eu estava fazendo o editorial, falando a respeito desse caos no abastecimento chinês, eu disse algumas coisas. Quais são os efeitos aqui no Brasil? O primeiro que a gente sente é Chicago subindo. Se Chicago sobe, é porque tem oferta, tem a possibilidade de compra. A segunda situação é uma redução nos prêmios. E isso nós apontávamos já meio que sabendo a resposta mesmo. É isso mesmo de fato que acontece. Eu vou mostrar agora como é que vem soja no porto sendo negociada, e aí vou comentar os prêmios da soja. Você vê aqui a R$ 85,00 a saca de 60 quilos, o que representa R$ 85,00 a saca nos portos de Santos e também Paranaguá. Representa uma sustentação de preço. Esse é o destaque que eu falo a respeito deste assunto. É uma sustentação de valores, sustentação de preços. Aqui os dados que nós temos mostram o seguinte, da Grãos Corretora. Durante a semana, os prêmios chegaram até 125. Hoje, depois da China, na madrugada, confirmar a situação de maneira oficial. Ontem já se falava disso. Claro que já se falava disso, tanto que subiu. Só que hoje nós tivemos a confirmação oficial do governo chinês. Hoje nós estamos com os prêmios 95 pontos em Santos, 93 pontos no Porto de Paranaguá. Então, aquela nossa perspectiva realmente se confirma com recuo para o prêmio pago no Porto no Brasil. Mas os preços se sustentando. Por que se sustenta? Porque soja em Chicago subiu, está voltando a patamares normais. A Agricultura BR vai agora trazer para você uma informação muito importante a respeito da soja lá no estado do Mato Grosso. Você vai acompanhar agora como que estão os preparativos e como que os produtores rurais, principalmente, negociam essa safra. A reportagem é de Valdir Pacheco. De acordo com o último boletim semanal do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, até o mês de agosto, 94,93% da produção da safra 2018-19 já estava negociada. Um aumento mensal de 7,88 pontos percentuais, algo fora do comum para a reta final das negociações de uma safra. A valorização nas cotações da soja durante o mês de agosto impulsionou a comercialização no estado. Os produtores de soja que estavam segurando o produto aproveitaram o momento oportuno para realizar as negociações. Com relação à safra 2019-2020, já existe registro de avanço mensal de 5,70 pontos percentuais, chegando a 31% da produção negociada. A valorização do dólar, atrelado aos patamares dos prêmios nos portos brasileiros, estimulou os preços. Desta forma, os volumes negociados no mês de agosto registraram um preço médio de R$ 71,27 por saca para a safra 2018-2019 e R$ 68,53 por saca para a próxima safra 2019-2020, alta de 9,36% e 5,80% respectivamente. Esses foram os maiores preços registrados desde o início das negociações. Com relação aos preços praticados no mês de agosto, em setembro, a cotação já registrou um aumento em Mato Grosso. Na última semana, o preço médio do grão no estado foi cotado a R$ 72,23 por saca, uma queda semanal de 0,51%. O que afetaram as cotações foram a queda na moeda norte-americana e os prêmios portuários. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a Agricultura BR destaca um assunto que está sendo bastante polêmico também. É a venda de terras brasileiras para estrangeiros, como que esses investimentos podem acontecer no Brasil, fatores positivos e os negativos, ou aqueles, negativo não é uma boa palavra de falar não, aqueles que precisam ser trabalhados para a situação ficar melhor. É o que nós vamos tratar daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Eu volto já. Olha, voltamos a falar daquele tema, né, em relação à peste suína africana, em relação à China. Produtores rurais do Brasil, as cadeias produtivas de soja, de milho e até de carne suína têm ganho
com essa situação e também com os resultados desse conflito entre Estados Unidos e China, que agora ficou um pouco amenizado, principalmente na agricultura, já que a China vai voltar a comprar carne suína e soja dos Estados Unidos sem tarifação, que chegou até 30% no caso da soja. Você vai ver o entendimento agora de André Pessoa, da Agroconsult, que conversou com Walter Puga Júnior a respeito do tema. Acompanhe. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China, a princípio favoreceu o produtor de soja, o exportador, por conta dos preços. A negociação entre esses dois países pode mudar todo esse quadro? Pode. A gente, na verdade, vai há mais de um ano já com essa situação deflagrada, né? Ela foi muito importante no 2018, especialmente no segundo semestre. Os prêmios aqui no Brasil explodiram, né? Os preços de Chicago caíram bastante, mas os prêmios explodiram. Ajudou o Brasil em 2018 e ao longo de 2019 também. Né, porque nós tivemos um episódio muito desfavorável à soja esse ano, que foi a crise da peste suína africana, né, que diminuiu tremendamente a demanda na China por conta da redução do rebanho suíno, com reflexos importantes sobre as importações, e é o nosso principal cliente. Né. Não fosse a redução drástica da compra de soja americana pelos chineses, fruto da guerra comercial, nós teríamos tido alguma dificuldade esse ano de exportar uma safra que foi muito grande. Né? Produzimos menos do que o ano passado, mas ainda assim foram 118 milhões de toneladas. Então o Brasil não vai exportar os 84 milhões de toneladas do ano passado, mas devemos chegar próximo dos 70 milhões de toneladas esse ano, e com uma, vamos dizer, ocupação muito maior do mercado chinês. Embora o mercado tenha reduzido, o Brasil aumentou a participação dele. Né? A China levou mais de 80% da soja que o Brasil vai exportar esse ano. Então, esse episódio foi compensado por essa maior procura por soja brasileira pelos chineses e também pela perspectiva de redução da oferta americana desse ano. Os americanos enfrentaram uma dificuldade muito grande no plantio de soja, estão aí prevendo menos de 100 milhões de toneladas esse ano. No ano passado foram 126 milhões de toneladas produzidas, então é uma redução significativa da produção americana. A gente tem que lembrar que o estoque lá é muito grande, né? Então não vai faltar soja nos Estados Unidos, né? Mas esse estoque, que poderia ser ainda muito maior, né, se tivesse uma safra normal, pressionaria os preços em Chicago. Então, assim, o Brasil está numa situação favorecida pela questão da guerra comercial, mas também favorecida por essa redução de safra prevista para os Estados Unidos esse ano. Os preços devem se manter nesses níveis ou há uma perspectiva mais adiante de cederem um pouco? É muito difícil a gente prever, porque um tweet pode mudar tudo. Ou seja, um acordo entre chineses e americanos pode mudar significativamente a trajetória dos preços em Chicago e também dos prêmios aqui dentro. Né? Então, essa é uma variável que ainda está uma ponta solta, digamos assim, no mercado. Né? A expectativa em relação à safra americana já está um pouco mais consolidada, né, do tamanho da safra. Brasil e Argentina vão plantar nos próximos meses, iniciam aí o plantio de uma safra nova, devem ter, né, um crescimento, né, da produção no próximo ano. Então, assim, os preços hoje dependem, a trajetória de longo prazo dos preços dependem muito ainda dessa questão comercial entre China e Estados Unidos, e ninguém tem, né, um prognóstico aí para fazer seguro. Acho que nem o presidente chinês e o presidente americano têm, né, uma convicção do que vai acontecer nos próximos meses. Enquanto eles não se acertam, isso traz um certo favorecimento para o escoamento da soja brasileira. Eu acho que o produtor agora ele deveria estar mais focado em plantar bem a próxima safra, usar a tecnologia adequada, conter o máximo possível os custos, né, para manter uma rentabilidade satisfatória. As margens estão muito apertadas, vão seguir apertadas em 2019 e 2020, né, na safra 19 e 20. Então o cuidado é ter uma boa produtividade e um controle de custos, porque qualquer que seja o movimento aí do mercado ainda vai permitir que ele permaneça na atividade, tomara que com uma renda positiva. Mudando um pouquinho, mas ainda em grãos, milho. Vamos exportar muito mais do que em anos anteriores. A produção foi grande e a pergunta é:
tudo isso compensa? É uma produção espetacular, né? Favorecido por uma safrinha gigante aí de mais de 75 milhões de toneladas. Nós passamos pela primeira vez dos 100 milhões de toneladas de milho e vamos alcançar a exportação recorde. Lá na Agroconsult a gente espera que ela chegue a 38 milhões de toneladas, né? É o maior número que a gente já exportou, números fantásticos em julho e agosto desse ano. O setembro também está indo bem. Expectativa de que os próximos meses a gente siga com embarques robustos, né, e cheguemos aí aos 38 milhões de toneladas, o que é muito bom, porque a produção tinha sido muito grande. É lógico que o mercado interno está num momento bom em termos de consumo, seja no etanol, seja nas carnes, né, nas atividades grandes consumidoras, mas dado o tamanho da produção brasileira, a gente precisa sempre exportar algo aí como 35, 40 milhões de toneladas para o mercado internacional para não ter uma sobra muito grande e deprimir preços, né? Então, a nossa expectativa é que está compensando sim, né? Os produtores tiveram bons resultados com o milho verão, excelentes resultados com o milho safrinha, até compensando um pouco frustrações havidas com a soja em algumas regiões, né? E uma perspectiva muito promissora para o próximo ano, lembrando que o mesmo problema climático que está atrapalhando a soja nos Estados Unidos atrapalhou o milho, né? É uma safra bem menor do que a do ano passado e com preços bem razoáveis. Esses preços próximos dos $4 o bushel com o câmbio que a gente tem aqui permitem uma boa rentabilidade para o milho. Então, assim, compensa, está compensando sim. Para o ano que vem, a previsão para o milho, chegando mais distante, mantém-se no mesmo nível ou teremos alguma mudança? Não, a gente acredita que haverá crescimento da área plantada de milho agora no verão, né? E muito provavelmente também na safrinha, né? Com a perspectiva de que a gente tem um mercado interno bastante aquecido, com um crescimento significativo aí de volume, de 2 a 3 milhões de toneladas a mais do que foi consumido esse ano, e também com uma performance de exportação muito similar desse ano, talvez até com um pouco mais, né, de milho exportado ano que vem, porque nós vamos ter espaço no mercado internacional. A crise da carne suína na China, ela significa a necessidade da China vir buscar carne para substituir o que não vai ser produzido lá no mundo inteiro, onde tiver capacidade de produção. Isso é um estímulo muito importante para o consumo de milho, né, no mundo inteiro, né? Então, há uma perspectiva positiva para o mercado de milho ano que vem, e, portanto, a gente espera que a gente tenha crescimento da produção brasileira, sim, no próximo ano. Bom, você acaba de ouvir André Pessoa. André Pessoa dirige a Agroconsult, é um dos mais respeitados e conhecidos analistas de mercados de grão. Passamos o recado, através do André, de que a situação não é preocupante, ao contrário, parece caminhar bem, é isso? É isso. A gente tem que focar aí, fazer uma grande safra no ano que vem e continuar dando a contribuição que o agronegócio sempre tem dado aí para a economia brasileira, que é ajudar o país aí para frente. Bom, agradeço a entrevista do André. É com vocês em Campo Grande. O posicionamento do André Pessoa, diretor da Agroconsult, realizador do Rally da Safra. Olha, o que nós temos hoje, né? Nós temos aí a China cedendo aos Estados Unidos, agora volta a comprar carne suína e soja sem tarifa dos norte-americanos. Isso trouxe os efeitos de mercado que a Agricultura BR já antecipava. Primeiro, soja em Chicago subindo, prêmio caindo no porto, mas uma coisa compensando a outra, tanto que os valores negociados nos portos de Santos e Paranaguá permanecem o mesmo. Hoje a paridade em R$ 85,00 por saca de 60 quilos. E o que eu vou falar agora tem muito a ver com essa situação, ou tem uma boa parte. Em relação aos chineses, os chineses têm essa necessidade, essa cedência, né, essa concessão feita aos Estados Unidos, não é à toa. Para nós, há um caos de abastecimento dentro da China, que apenas as lideranças chinesas devem saber o tamanho do rombo que essa peste suína africana causou por lá, tanto que fizeram a liberação, mesmo com as discussões estando mais difíceis entre os dois países. Mas o que vamos falar agora é de venda de terras aqui no Brasil para estrangeiros. É um projeto que já se discute há bastante tempo, ele está sendo delimitado e pode representar uma janela de grandes oportunidades, apesar de ter algumas ações a serem trabalhadas para que ele fique realmente bastante adequado ao cenário no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui o Fabiano Matas, nosso convidado no dia de hoje. Ele é consultor de investimentos e vai falar um pouco a respeito dessa questão de terras, de projeto e como que é esse mercado, Fabiano.
Fabiano, obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E aparentemente nós vemos hoje um cenário de forte oportunidade, né, para terras, para quem faz investimentos em terras também aqui no Brasil, em relação aos estrangeiros entrando de uma maneira mais clara nesse mercado. Faz um resumo para nós, como é que isso funciona? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado pelo convite. Bom, falando do projeto, é um projeto do senador Irajá Abreu, é o projeto 2963/2019. Ele tem um nome, mais terras para mais emprego e mais alimento, e eu acho que o próprio título já dá um inciso do qual é a ideia do projeto. Nós temos aí em torno de 140 milhões de hectares hoje, terras degradadas no país, ociosas, esperando por investimento, esperando por uma cultura. E eu acho que um projeto desse vai de encontro com esse nicho, né? Tem uma necessidade de investimento, tem uma demanda de investimento aí, os investidores estão batendo na porta já. Claro que o projeto é polêmico, mas eu acho que mais que polêmico, ele é um projeto que precisa ser melhor trabalhado, feito uma divulgação melhor, uma vez que o texto em si é muito conservador, no ponto onde ele restringe limites para estrangeiros em porcentagens, ou seja, o estrangeiro hoje vai ter uma limitação de 25% de terra, sendo que desses 25% vai ser 10% para cada etnia. Então, eu acho que só por isso aí já supera a narrativa de questão de soberania e tal. Então, eu acho que é um projeto... Que sempre foi a grande crítica de vender terras a estrangeiros. Eu lembro assim, que outros países que são produtores rurais vendem terras a estrangeiros, tem produtores estrangeiros. Isso. Estados Unidos tem, né, investidores estrangeiros. Exemplos nossos vizinhos, né? Exatamente. Bolívia, Paraguai, exatamente. Então, assim, eu acredito que o texto, como eu falei, é um texto equilibrado, ele tem essas ponderações na questão da soberania, né? Ele tem uma série de restrições, uma questão em relação ao bioma amazônico, ele tem uma restrição, ou seja, o estrangeiro não vai poder adquirir terra lá. Em questão à faixa de fronteira, foi delimitado no texto uma faixa de 150 quilômetros da faixa de fronteira. Então, eu acho que é um texto bem conservador e bem robusto, e eu acho que agrega bastante para o agronegócio. Vamos pegar, você é consultor de investimentos, vou fazer perguntas que o dono de terras quer saber. Quem tem terra, quem está pensando em comprar terra aqui no Brasil, é a pergunta básica, né? Isso. Esse cenário, trazendo essa possibilidade de investimentos de estrangeiros, fazendo aquisições dentro desses parâmetros que você citou, os 25%, eu acho que é por município, inclusive. Sim, né? A questão da limitação é assim, são 25% por município, sendo que desse 25% por município é delimitado 10% para cada etnia. Então, o chinês ele vai poder comprar 10% em cada município, dos 25% que é destinado ao estrangeiro. Então, em cada município vai ter várias etnias, mas não 25% para uma etnia só. Então, eu acho que ajuda. Em relação ao mercado, eu acho que tem espaço, a gente precisa, como eu falei para você, nós temos muitas terras degradadas aí, precisando de investimento. O próprio estudo do Congresso fala numa ordem aí de 50 bilhões de reais de investimento. Consultores mais otimistas do mercado financeiro falam em até mais. Mas eu acredito que se a gente trabalhar aí nas casas dos 50 bilhões, a gente está falando de geração de emprego direto e indireto. Então, é um projeto que não só beneficia o agro, mas que também vem um pacote social junto. Porque à medida que o estrangeiro entrar comprando terra, ele vai precisar da mão de obra, direta e indiretamente, e eu acho que isso vai agregar para o cidadão e para o município, com geração de impostos, ITBI, ISS, e eu acho que é um benefício para todo mundo. Vamos falar de algo que você conhece, então. Especulação imobiliária dentro das propriedades. Eu tenho que perguntar isso. Para quem está querendo comprar terra agora aqui no Brasil, ou quem tem terra possíveis de venda para estrangeiro, poderia dizer para esse proprietário agora que está pensando em vender, não venda agora? E eu poderia dizer para quem está querendo comprar, compra logo? Eu acredito que sim. Tem a demanda, né? Então, a partir do momento que esse projeto passar, eu acredito que vai passar, ele já está bem avançado,
tem essa questão dos estrangeiros querendo chegar, mas também o que eu tenho observado são fundos nacionais também querendo vir para o agro, querendo entrar no setor primário, né, na aquisição de terra. Por que demorou tanto para ir, Fabiano? A questão é o seguinte, tem muita insegurança, tanto jurídica, a questão ambiental é um entrave muito grande. Você veja que o produtor hoje ele tem uma série de restrições e ressalvas na questão ambiental, então acaba inviabilizando a questão do investimento. Eu acho que hoje o maior problema passa pela questão ambiental. A partir do momento que a gente conseguir elucidar isso, deixar o Código Florestal, que já é um código atualizado, é de 2012, moderno, deixar ele mais eficiente, destravando essa questão ambiental, eu acho que a coisa vai fluir com mais velocidade. Então a gente pode dizer que hoje nós temos no Brasil, Fabiano, sobre aspecto político, de segurança pública, nós temos um ambiente para atrair investimentos do estrangeiro e também de investidores nacionais. Sim, o estrangeiro que chegar, ele vai estar sujeito a todo o código civil, florestal, penal, trabalhista. Então, assim, já foi feito esse ajuste e eu acho que está pronto para receber o investidor, seja nacional ou estrangeiro. O estrangeiro já vem há certo tempo com uma ansiedade de entrar no mercado. Vinha aguardando. Em 2010, a Advocacia Geral da União emitiu um parecer suspendendo as terras estrangeiras. Desde lá para cá, não se viu investimento estrangeiro e eu acredito que agora esse projeto vem de encontro para poder tornar isso viável. E aquele risco jurídico de invasões que o Brasil teve durante alguns anos, hoje pode-se dizer que é muito menor, seguramente. Com certeza. A gente tem, por exemplo, o Estatuto da Terra, onde um estrangeiro vai responder por ele. Ele vai vir e vai comprar terra. Se a terra não corresponder com a atividade econômica social dela, automaticamente ele está passivo de perder aquela terra, de ser desapropriado. Então, esse estereótipo que está sendo colocado de questão de soberania, que a terra pode ser usada com outra finalidade, ele cai por si só quando a gente passa a analisar com embasamento técnico o próprio Estatuto da Terra. E aí, para quem conhece mercado, sabe que o estrangeiro, seja ele chinês ou de outro país, ele vem para plantar mesmo. Ele tem um interesse de produção muito claro do que ele quer. E aí, em relação a essa questão, há uma outra crítica que se faz também, de que esses estrangeiros, eles produziriam aquilo que eles precisam no país deles, no caso aqui, para exportar, né, para o seu país de origem. Mas com a limitação da área, isso não traria um problema para abastecimento no Brasil em relação àquilo que o Brasil precisa para consumo interno. Pelo menos numa visão técnica, seria isso que se diria de agronegócio. Basicamente a gente está falando da relação oferta e procura. Automaticamente existe a demanda por alimento. Se a gente pensar a nível mundial, a gente vai ter que aumentar aí em torno de 50% nos próximos 20 anos o que é produzido hoje. Então, quer dizer, o celeiro é aqui, é o Brasil, então eu acho que não atrapalha nada em questão de competitividade. A terra para plantar está aqui no Brasil e não tem outro lugar no mundo mais. Olha, você tinha falado a respeito das áreas com degradação, com algum tipo de degradação. Hoje, no Brasil, dá para dizer, dentro desse projeto, sendo aprovado, tramitando normalmente, tem alguma região ou estado que teria uma procura maior, um impacto positivo melhor em relação aos estrangeiros? O que eu tenho observado é um movimento muito forte, já tem uma grande concentração de estrangeiros no sudoeste da Bahia. Entraram algumas empresas investindo e produzindo. Eu acho que talvez ali seja um polo onde vai ser explorado, mas no geral no Brasil todo, tem muita área degradada e com necessidade de investimento. Inclusive no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso? Inclusive no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Outra pergunta, aquela pergunta que vale mais, né? Aquela pergunta de 1 milhão, Fabiano. Em relação aos investidores que estão nos acompanhando, produtores rurais, qual que é o estado para investir em terra que é o mais interessante hoje? A pergunta atravessada. É difícil limitar o condicionamento do investidor a um estado. O investidor ele procura um negócio, ele não procura uma região ou ele vem para fazer negócio. Então ele está buscando uma oportunidade. E essa oportunidade tem no país todo. A gente tem aqui no estado, no Mato Grosso do Sul, mas a gente tem no Brasil todo. Como eu te falei, é muita terra degradada, terra com entravamento jurídico, litígio. Então eu acho que isso aí tudo pode vir ao mercado e pode favorecer todo mundo. Você vê algum efeito negativo para o país
em relação a esse projeto que está tramitando? Não, como eu falei, eu acho só pontos positivos. Uma vez que a entrada desse dinheiro de fora vai gerar emprego, então automaticamente já vai ter um impacto social. Num segundo momento, vai ser a questão do aumento de demanda de alimento, então com isso, tendo mais oferta de alimento, tende os preços a caírem. E a questão também do desenvolvimento das micro-regiões, porque acredito que esses estrangeiros entrando com dinheiro, eles vão, por conta de restrição, vão ter que comprar em várias regiões, né, em várias comarcas. E isso vai gerar uma demanda de emprego, automaticamente vem uma questão de infraestrutura para a cidade, e eu acho que todo mundo ganha. Tanto o setor do agro, e num segundo momento eu acho que a população no geral via que a gente está com um número altíssimo de desemprego aí, né? Em linhas gerais, isso também traz uma valorização das terras brasileiras em todo o país, com exceção de áreas de preservação, como a Amazônia, como o Pantanal? A princípio, o primeiro momento, a procura vai ser por áreas com aptidão para agricultura, né? Eu acho que essa é a grande demanda. Então, essas áreas que tiverem condições de topografia, questão de chuva, climática, logística, eu acho que essas áreas, num primeiro momento, serão beneficiadas. Em segundo, por questão ressonância, quem vendeu uma área com aptidão para agricultura que não tem interesse em explorar essa atividade, ele vai buscar uma outra área que seja compatível com a atividade dele. Então, eu acho que isso é um processo em cadeia que vai acontecer. Tá certo, Fabiano. Quero agradecer a sua participação no Agricultura BR. Eu que agradeço. Conversei com o Fabiano Matas, consultor de investimentos, falando um pouco a respeito desse projeto muito interessante de venda de terras brasileiras a estrangeiros, algo que tem sido discutido cada vez mais, está ficando cada vez mais claro, principalmente para o produtor rural, agora tem que tornar claro também para a população brasileira, porque isso traz aí resultados muito positivos para todo mundo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto falando a respeito do mercado de café. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato pelo WhatsApp 67996562266. Eu volto já. Por aqui o assunto é café. Vamos saber agora como é que vem os negócios com café na Bolsa de Nova York, café arábica. Você acompanha comigo aqui na tela. O arábica hoje vindo mais no campo negativo. Posição de setembro ainda vigora por aqui, mas ela já migra para dezembro. Então eu trago os dados de dezembro, que vem a $1,03 a libra peso. Vem perdendo um pouco agora, 0,60 pontos aqui de queda. Março, $1,06 mais 55 a libra peso. Maio, $1,08 mais 95 por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Negócios com café na Bolsa de Londres agora. Você acompanha comigo agora o café Robusta. Você tem o Robusta também em queda no dia de hoje. Eu vou focar na posição de novembro, já que setembro também está em processo de migração. Novembro vem com $1.351 a tonelada, queda de 0,37%. Janeiro, $1.377, recuo de 0,43%. E março, $1.404, recuo de 0,35%. São os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres. Vamos conhecer agora um pouco do manejo integrado de pragas, o MIP, no estado de Mato Grosso do Sul. É o que você vai acompanhar agora na reportagem. Aprovado pelo Conselho Estadual de Agrotóxicos no dia 26 de abril, o plano tem como objetivo incentivar a adoção do manejo integrado de pragas, o MIP. O MIP é um conceito que traz com ele o uso de produtos para controle de pragas, seja produtos químicos, biológicos ou qualquer outra ação que a gente possa fazer na lavoura para reduzir a população da praga de uma forma economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. Então, para isso, a gente amostra a praga, identifica a praga, entende qual é o nível populacional dessa praga e, com base nisso, a gente toma a decisão. Amostrar para identificar a praga é fundamental para garantir que a ação tomada será assertiva. Eu preciso saber qual é a espécie de inseto que eu preciso controlar,
qual é o estágio de desenvolvimento que ele se encontra, se é um adulto ou se é uma fase jovem, e eu preciso saber qual é a população desse inseto. Se eu tenho muita praga, é uma ação que eu preciso fazer. Se eu tenho pouca praga, é uma outra ação diferente do que eu preciso fazer. O plano propõe ações no estado de Mato Grosso do Sul para a promoção e difusão dos princípios e práticas que compõem o MIP, gerando atitudes que racionalizem o uso de produtos fitossanitários no controle de pragas nos sistemas de produção. Mas também existem outros benefícios. É o que explica o superintendente de produção e agricultura familiar. O MIP ele engloba o uso racional dos defensivos, ou seja, o trabalho de monitoramento e de conhecimento das pragas que tem que ser feito nas culturas, para que o uso do defensivo seja feito no momento adequado, mas também envolve a questão de tratos culturais, a questão de planejamento de safra, o conhecimento do nível de infestação das pragas, mesmo antes de plantar uma determinada cultura, o desenvolvimento de variedades resistentes a pragas e a questão da capacitação dos técnicos e dos produtores quanto ao uso adequado. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Esse é um problema que o agricultor não... Controle de pragas é realmente muito importante, está acontecendo em várias partes do país. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque para você a participação do telespectador. É o quadro Agricultura BR Responde. Vamos saber quem está participando conosco. A participação do público é sempre pedindo alguma coisa, né? Alguma coisa para ver aqui no programa, alguma coisa que nós passamos e o pessoal está comentando. Então, vamos ver quem está participando aqui. A Agricultura BR Responde tem a participação da Marisa Estuani Matsui, de Paranoá, no Distrito Federal. Está aqui a Marisa, eu vou agradecer demais a Marisa. Seu programa é o melhor, fala realmente de agricultura. Marisa, muito obrigado. De todo o coração, obrigado pelo carinho seu aqui, mas vou dizer mais, Marisa, o canal do Boi é o canal que é comprometido com o agricultor, com o pecuarista, com o produtor rural, né? Por isso que nós dizemos aqui que a Agricultura BR é a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você, nosso compromisso é com o produtor rural, não é com, vamos colocar aqui, com interesses, com empresas, é o que melhora, onde aumenta a rentabilidade, onde informa o produtor rural. E toda vez que nós recebemos mensagens como essa, claro que a gente sabe que tem que melhorar muito, claro que sabemos que esse trabalho é importante, mas ficamos realmente muito felizes, a equipe inteira aqui, né? O pessoal me vê, mas tem aqui uma rapaziada muito boa que faz o Agricultura BR entrar no ar todos os dias, em 3 edições aqui no canal do Boi. Obrigado pela participação. Você pode participar também, faça como a Marisa, mande a sua mensagem no 67 99656 2266. A Agricultura BR traz agora para você os números para a soja em Chicago, também para o dólar. Lembro a você que chegou agora ou não acompanhou as informações aqui do canal do Boi. Olha, aquilo que já estava se trabalhando ontem, confirmado pelo governo da China, que tirou toda a tarifa sobre soja norte-americana e também carne suína dos Estados Unidos. Com isso, soja nos Estados Unidos disparou na Bolsa de Chicago e agora vem para patamares normais de negócios. Vamos ver então soja em Chicago, está aqui na tela comigo, vem ganhando 5 pontos neste momento. Posição de setembro, essa posição está migrando para novembro, então vou ignorar aqui a posição de setembro. Vamos para novembro aqui. Novembro vem a 9 dólares 1 cento mais 2 o bushel. Janeiro, 9 dólares 14 centos mais 4 e a posição de março a 9 dólares 26 centos mais 2 por bushel. Os efeitos aqui no Brasil é aquilo que nós falávamos, aqui o Agricultura BR já cantava que ia acontecer isso. Nós temos, nessa semana aí, chegamos a ter prêmio pago no Porto de Santos e Paranaguá na casa de 125 e agora nós temos aí prêmios menores, hoje vindo a 95 em Santos, 93 no Porto de Paranaguá, um efeito direto aí desse acordo parcial entre Estados Unidos e China, mas a alta da soja em Chicago vai compensando aí essas perdas que poderiam haver, assim como a Agricultura BR já dizia antes. Vamos ver o dólar. Dólar comercial vem na estabilidade, ligeira alta aqui, viés de alta de 0,05% a R$ 4,06 mais 2, assim vem a soja, a dólar comercial negociado aqui no Brasil.
Nós vamos para o último intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Momentos finais aqui do Agricultura BR, vou nesse momento só responder telespectador. O Sandro Esteves, aqui na minha mídia social, pessoal aqui do Fabiano, ele pegou e perguntou o seguinte, se no mês de agosto não houve uma queda já em relação à China nas exportações brasileiras de soja. Sandro, houve sim, houve. Foram 4 milhões e 100 mil toneladas que os chineses compraram de soja do Brasil, um número aí que fica 2 milhões e 800 mil toneladas abaixo de agosto do ano passado. Mas calma lá. É diferente, porque a maneira como se comportou o mercado foi diferente. As compras chinesas, elas se concentraram no primeiro semestre. É por isso que o primeiro semestre brasileiro ele é recorde em relação às exportações, às vendas de soja. Neste momento, o Brasil tem pouca soja para vender, tem pouca situação aí, estão varrendo o armazém literalmente. É por isso até que o impacto, se pudesse ter algum impacto negativo dessa volta no acordo comercial de China e Estados Unidos, ele é muito menor, mesmo que fosse uma coisa muito ruim, é muito menor porque o Brasil, nesse momento, não comercializa soja. Então, primeira coisa, é fato, houve uma redução brusca, 2 milhões e 800 mil toneladas a menos de venda no mês de agosto, mas nada fora do contexto. O script era esse mesmo, o Brasil já não tem uma quantidade tão volumosa de soja assim para comercializar. E com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Nosso compromisso é daqui a pouco, às 16 horas, voltamos aqui pelo Canal do Boi.